Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cadcast. Eu sou a Marina Zampo, Eu sou o Felipe Ramos e aqui com a gente tá ele, Adriano. o cara do Sinistro, meu irmão. Manda uma karaokê do Sinistro. 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 E aí, Adriano, o que você conta pra gente? O que é sinistro? O que é Começa logo sinistro? assim de cara. Já Não tem assim? soro Tá nem bom, vela. vamos lá. Na verdade, assim, o sinistro é o evento súbito e imprevisto na pólice de seguros dentro das coberturas contratadas. Então, é um dano inesperado sofrido por um segurado. Que loucura. Pode ser involuntário, pode ser não, é involuntário porque ele não pretende causar É esse o dano ao famoso, terceiro. deu ruim? É. Deu ruim. Súbito imprevisto. Deu ruim. Deu ruim. Então contratei um sinistro, deu ruim alguma... Não, você não contrata complexo. sinistro. Não, aí não vai ter cobertura porque vai ter Não a vai pólice. ter, né? É quase uma Vai frase que eu acabei de fazer aqui. Exatamente isso. Então tá bom, contratei um seguro, tem uma pólice, deu Sim. ruim, eu aciono o É um sinistro. sinistro. E aí a gente tem várias formas de sinistro, né? Então, é assim, é o momento mais difícil ali para o segurado quando ele tem essa pólice e precisa acionar. Seja ele um dano material, um dano corporal e até uma morte. Então, assim, a gente tem desde um sinistro de simples dano elétrico, queima de uma TV, até o que eu achei o pior de todos, que é Perda uma do ente morte, a perda querido. de um ente querido. Esse que é o sinistro. Então, muitas vezes, fala sinistro, o pessoal olha, pô, mas sinistro, que palavra. Mas foi a palavra que foi abordada lá no início, de quando começou o seguro, e entenderam como sinistro, que seria esse evento súbito imprevisto da pólice. E hoje aqui na CAD você é o coordenador de sinistro. Sim. Como é que funciona o dia a dia de um coordenador de sinistro? Como é que funciona? Pergunta difícil, pergunta sinistra sua. Prepare-se para nesse episódio você ouvir todas essas piadas da quinta série. E esqueci um negocinho, né? Você se inscreva aqui no YouTube. Siga a gente no nosso... Spotify. Muito obrigado. Deixa eu falar dele. E acompanhe nesse episódio, como a Má falou. Teremos muito mais sobre sinistros, quinta séries e... E é isso aí. E assim a gente vai aprendendo, desmistificando o seguro. Sim, exato. Mas Isso é conta pra importante. gente. O seu dia não é deu ruim, o seu dia deve ser bom. Não, o meu dia é bom, sempre é bom. Eu falo que a gente pode sempre olhar pelo copo meio cheio e copo meio vazio, né? Eu sempre olho meio cheio. Mas a rotina de sinistro, ela é bem puxada e importante porque o sinistro é quando o segurado que recebeu lá antigamente só a pólice, aquela correspondência com as condições, e hoje um SMS, um WhatsApp, um e-mail dizendo que ele Sim. tem um seguro contratado. Já viu uma evolução ali, né? É. Do papel pra tela. Exatamente. E muda Na muito palma da mão. o dia a dia? Não, A não ser as caixas que vocês não têm mais hoje em dia. Não, Caixas assim, papeladas. para o sinistro, na verdade, esse é o momento que a seguradora tem ali de entregar o seu serviço. Então a gente tem que ter muito cuidado e tem que ter um zelo para os nossos parceiros, corretores e os nossos clientes segurados, porque eles estão num momento difícil, seja ele, como eu falei, um dano material ou a perda de um ente querido. Mas precisa ter muita empatia e entender a necessidade e o momento que esse segurado está passando agora. Então, aqui eu até converso com o time que a gente precisa entender as necessidades que o nosso segurado está passando naquele momento. Então, e lidar com diversas situações do dia a dia. Pensa, uma empresa que pegou fogo, é o ganha-pão daquele empresário, tem funcionários. Ou, por exemplo, uma catástrofe que a gente tem hoje no Rio Grande do Sul, Perfeito. os alagamentos, pessoas que morreram. Então, isso é o sinistro ali que precisa ter esse cuidado. Legal. Então aí você chega, os processos de sinistro, né? A gente pode chamar Uhum. assim. Como é que funciona a ideia de acompanhamento aqui na CAD? A rotina de vocês? A gente tem um time aí, quantas pessoas mais ou menos? Olha, a gente tem hoje na área de sinistro, temos 8 pessoas. Todo mundo cuida de todos os Não, a ramos gente tem ou uma, são especialistas? uma divisão. A divisão a gente tem 4 analistas de transportes e temos 4 analistas para linhas financeiras, propriedades e RD equipamentos. Então tem essa segmentação. Entra o sinistro para a gente, é distribuído por um parceiro nosso, um prestador, um regulador de sinistro. Ele vai fazer esse trabalho de campo, de vistoria, solicitar documento e fazer apuração de prejuízos. E durante esse processo ele tem muita troca com o analista de sinistro, porque às vezes alguma interpretação de cláusula, um documento que às vezes o segurado não consegue fornecer por determinado evento, como por exemplo um incêndio, e a gente vai entender o que tem nesse, a gente vai insistir nesse documento, porque às vezes não adianta insistir numa coisa que queimou, e não adianta eu pedir,
E a gente vai ter essa flexibilização. Então é muito importante ter esse bom senso nessa hora, porque muitas vezes o segurado não tem esse documento ou a forma de comprovar, mas diante da atividade dele, o que ele faz no seu dia a dia e a pólice contratada, a gente consegue ter essa flexibilização. Legal. Tem um entendimento, um rastreio, o que dá, o que não dá. Então Isso, existe uma exatamente. conversa ali, né? Existe, São existe. seres humanos com corações, então, né? Exato, exato. Porque Por mais que tenha o clausulado da pólice, algumas coisas tem que haver o bom deve ter senso. aquele mito, né? Ah, sinistro, ninguém tem coração, eles não querem me Exato. pagar. E não é bem por aí, né? Você quer Não, pagar o que é o que é certo. certo, exato. E o objetivo da companhia é pagar o sinistro. Porque É a senão é o tangibilização, né? negócio, é o negócio Exato. dela. É fornecer, eu te vendi uma promessa que se você tiver um evento imprevisto, Estou cumprindo. estou cumprindo e vou te suportar nesse momento. Então, A gente tem um paradoxo aí, né? Tipo assim, a seguradora quer pagar o Sim, sinistro baseado naquilo que foi contratado. Uhum. E aí vai da importância do corretor de seguros de ser exato. transparente E explicar no detalhe antes. por detalhe, né? No antes. Na Porque venda. Exato, porque assim, não adianta nada você prometer algo que a seguradora depois vai barrar porque não foi combinado, né? Sim. E em todos os nossos casos, a gente sempre trata com o corretor. A gente explica para ele como que está o processo, como que está a apuração de Uhum. prejuízo, se falta algum documento, que documento que a gente pode substituir, como que a gente consegue fazer isso para que a gente possa atender o O nosso corretor é um papel segurado. importante nesse Sim, processo. sim. Até porque ele consegue falar para o segurado, traduzir o nosso segurez, vamos dizer Que assim, estamos tentando tirar, né? exato, para o segurado e explicar para ele que, ó, a necessidade que a seguradora tem para que ele possa apresentar para nós e a gente consiga indenizar esse segurado. Bem legal. Então, porque existe esse processo, então, né? Sim, Já desde a abertura até o pagamento, né? Existem essas validações que existem. são estabelecidas em qualquer seguradora, não é da CAD que tem Não, esse não. processo mais Esse é o moroso. mercado. Esse é o É mercado de assim que seguros. funciona. Exato. Então, esse processo de regulação de sinistro e liquidação que vai até a etapa final e a indenização ao segurado. Eu sei que as datas, né, o tempo de início, meio e fim pode mudar de 5 a 6 meses. Na Exato. média, mais ou menos, um cheiro, quanto tempo se levaria um sinistro bem que entrou certo, documentação, tudo bonitinho? Quanto tempo leva? Ah, se tiver Para um aviso até um pagamento, tudo com certinho. uma De documentação transporte. completa De de transporte. transporte, Falamos com o Igor hoje, né? Muito bom. então, transporte, assim, ele tem uma característica muito particular que ele precisa de uma ação muito imediata quando há um tombamento. Você precisa Tá ali ter bom. uma atuação para poder resgate de carga, uma pronta resposta ali. E se a gente conseguir toda a documentação em tempo hábil, ali, que houve o sinistro, fizemos a vistoria, pedimos documentos para o segurado, ele apresentou, e ali 10 dias a gente consegue legal. evitar a indenização. Desde que tenha toda a documentação em nossas mãos, Claro. né? Porque Também a aí... gente não consegue fazer muito milagre ainda, né? Não, ainda não. Ainda. Não, ainda. Mas de repente, com a inteligência artificial, a gente pode. Ó. Estamos chegando lá. Para de dar É. spoiler. Não, eu acho que isso é muito legal a gente trazer. Eu nunca vi muita gente, muitos papos com quem trabalha com sinistro, né? Parece que é uma caixa preta, ninguém quer Não ouvir, não pode quer falar falar. Mas sobre. ninguém gosta de quem fala quando foi um sinistro, né? Porque tá lá com a companhia andando, resultado bonito, Mas fala, faz entrou um parte, né? sinistro. Mas se faz parte, tem que ser 10 falado. milhões, a gente precisa na reserva 10 milhões. Nossa, mas um sinistro, 10 milhões. Sim, exato, a gente tem um sinistro. Mas ele faz parte, né? Faz parte Porque a de gente todo o também só processo. consegue os seguros se a gente consegue Sim, um compromisso nosso. é, A gente compromete a se pagar. Se a gente está pagando, então vão pessoas mais confiar na CAD e a gente começa a vender. Então, acho que o exato. sinistro, para mim, ou para nós, ou para alguém aqui, ele é mais importante, às vezes, do que a venda do seguro. Porque é a confiança que a gente passa para o mercado. Exato. Faz sentido. Faz, porque é aquele negócio, como eu falei no começo, você recebeu um WhatsApp dizendo que você tem uma pólice de seguro com o número dela e clique aqui para você baixar a condição, você ter o Sim. acesso ao nosso central de atendimento, serviços emergenciais. Só que quando tem o sinistro em si, propriamente dito, é aonde há a entrega da seguradora. E ali é onde ela vai mostrar se ela está cumprindo A o que hora ela... da verdade, a hora né? da verdade. O que ela está cumprindo ali daquela pólice que ela serviu para o segurado, que ele contratou com os clausulados, e a gente vai entregar o que foi combinado ali, pactuado na contratação. Eu gosto muito de pensar que todas as áreas dentro da seguradora são extremamente importantes, né? A gente pensa num corpo, né? O corpo, para ele Ótima funcionar, analogia. Tô ele gostando. vai Vamos ver onde vai, tô precisar, gostando. ele vai precisar de ter as mãos, Claro. os braços, as pernas.
Mas quando a gente chega na área de sinistro, a experiência do usuário ali é crucial Uhum. para esse cara se manter com a gente. Exatamente. E aí, Adriano, como é que a gente faz a manutenção desses casos assim? Aconteceu um sinistro. Qual é a periodicidade Pega o finalzinho, só idade. Só fala o final que vai. que o time de sinistro manda status de atualização para o corretor? A gente tem um processo definido para Sim, isso? o nosso processo de sinistro funciona da seguinte forma. A gente recebe o aviso. Obviamente, transporte, o atendimento ali é mais rápido por conta das circunstâncias, mas as Uhum. demais linhas, a gente, quando tem um aviso de sinistro, são 48 horas úteis para a gente poder dar o primeiro contato para o segurado, passar as orientações, se vai ser necessário uma vistoria, se não vai ser necessário uma vistoria, ou uma vistoria remota, ou já vamos solicitar documento direto. E a partir do momento que a gente faz essa solicitação, quando nós recebemos os documentos, o que nós praticamos com todos os processos o prazo de retorno são de 7 dias úteis. Uhum. Obviamente, casos complexos, pegou um incêndio, empresa que está lá 100 milhões de prejuízo, não dá para você analisar a Dá 7 documentação em dias, 7 né? dias. Aí é caso complexo, esses são os casos que saem da curva. Mas o nosso, vamos dizer assim, a nossa massa, a nossa grande maioria é dentro desse período de 7 dias úteis para o retorno. E aí, quando o nosso prestador recebe a documentação, ele faz a análise, ele vai retornar para o corretor dizendo, ó, analisamos, está coberto, vamos seguir com a apuração, ou o prejuízo já está apurado, ou precisamos de determinados documentos para seguir com a apuração de cobertura e prejuízos. Legal. Eu posso abrir um sinistro a qualquer momento? Por exemplo, Pode. tive um sinistro no domingo, eu tenho que abrir no domingo ou eu posso abrir na segunda? Posso abrir na quarta? Não, você pode abrir no domingo, você pode abrir na segunda, pode abrir na quarta. O ideal o que pode prever é que quando você tem a ciência de um sinistro, você já comunica imediatamente para a seguradora, para a gente poder Importante. atuar e identificar com maior assertividade os prejuízos sofridos pelo segurado. E essa abertura é fácil? Sim, 0800 da companhia, pelo site. Maravilhoso. Ah, Eu não tenho Não tem motivo muito de não mistério, avisar. não tem mistério. Não, é tranquilo. Como é que funciona no caso de responsabilidade civil profissional? O segurado, ele, após a responsabilidade profissional, o segurado vai receber a comunicação lá, seja um WhatsApp, um e-mail, uma citação judicial. Ele vai avisar o corretor vai fazer o contato e avisar o serviço para nós. E aí os nossos prestadores vão pegar esse aviso, vão avaliar e vão fazer contato com o corretor para entender o que é essa reclamação, para pedir os documentos para o segurado. E com isso a gente vai receber essa documentação e vai analisar o evento reclamado por esse terceiro. Quando que houve o fato gerador, que é quando caso de profissionais, quando o segurado teve conhecimento e o que está abarcado dentro dessa pólice contratada. Nossa, é porque cada um vai ter um processo um pouco diferente, Sim, né? sim. A gente tem para INO, que é o responsabilidade civil Responsabilidade profissional, temos para um RD de bike, temos para o empresarial, tem para o transporte, então cada um vai ter sua particularidade. Vamos falar de bike. Bike é uma Gostei. coisa que a gente recebe muita preocupação da galera, assim. Minha bike roubou, o que eu faço? Exato. Como reagir? O que Bom, precisa ter para abrir um sinistro de bike? só ligar na companhia e fazer o Tem que aviso. ter um BO, alguma coisa? Não, ele pode fazer o BO depois, não tem problema. Então, e Ele não, pode- pro aviso eu não preciso de muita coisa. Não, é Só saber o que aconteceu, saber a informar minha na posse, central, meu ou aviso por CPF. e-mail também, ou lá pelo site, e informar. Então, você falou aqui, a gente tem telefone 0800, eu tenho Exato. certeza que o editor vai colocar na tela. Vai colocar. Vai colocar. Tem o site também que ele vai colocar, Vai fato colocar. que ele O vai site vai colocar. colocar com Vai, certeza. hoje vai. E também tem um e-mail que também ele vai colocar. Vai. Ah, esse editor tá bom hoje. Vai colocar os 3 canais que a gente tem de Sim. comunicação. Todos eles, Todos 24/7. 24/7. Muito bom. Nossa, muito legal. Cheguei uma hora que eu acho que eu queria muito, Adriano, conversar com você. Conta pra gente o sinistro mais complexo, um dos, né? Porque deve ter muita coisa complexa, que você teve que analisar. Você trabalha com o sinistro há quantos anos, pra Isso começar? foi a pergunta antes, né? Olha, 2 anos? 5 meses? 3 dias? não, tem umas 3 semanas. Não, brincadeira. Eu trabalho com sinistro desde o ano 2000. É bom que a conta tá fácil agora. 24 anos. Tá vendo? Passa a facilitar, pô. Desde o ano 2000. Ainda bem que ele não começou antes. Então. Ou depois. Desde os anos Bastante 2000, tempo, hein? sim. Já viu muita Fiz coisa, né? vistorias. Existia o guia, não existia o GPS. Guia 4 rodas. Guia A mapográfico. gente só ouve falar, não conheço esse tema. É, né? eu Eu Depois só- pesquisa. eu vou pesquisar. Eu só vejo o Google Maps, não sei nem o que é essas Não. coisas. Mas o que é vistoria? Vistoria é quando há o sinistro que é comunicado para a companhia e o nosso prestador ou uma pessoa da seguradora vai até o local conversar com o segurado para entender o que aconteceu e fazer o registro do evento. Então tu começou por aí, Isso é graças uma a Deus. vistoria, exatamente.
Então, Qual foi o mais complexo que você já viu? complexo? Complexo, engraçado, triste, Então, alegre. depende O que te da... marcou nesses 24 anos Teve de alguns vida casos, ali? teve alguns casos Você que pode falar marcaram, também, né? né? Pelo amor de Não, Deus. lógico, Não vamos lógico. ranquear para mais 18, não quero. Pera lá. Não. Fica tranquilo. Mantenha dentro do A gente family friend. teve assim, quando eu fazia vistoria, na verdade, a gente pegava muito imóveis comerciais, residências que haviam os roubos e furtos. E um curioso foi uma vez, era perto de Natal, era uma distribuidora de doces, um furto lá, entraram, arrombaram o local e levaram mercadorias, doces, assim, em geral. Cheguei, fui falar o representante da empresa, comecei a conversar com ele, pô, o que aconteceu, como que foi? Ele falou, entraram, roubaram, levaram uma série de mercadorias, fizemos um inventário na semana anterior, então assim, acho que vai estar mais tranquilo a gente identificar. Eu até pensei com ele, falei, pô, vai ficar melhor, mas já fez o inventário, então fiz uma amostragem. Deixa eu fazer um deparo ali, né? No final da amostragem aconteceu, estava muito diferente o inventário dele. O que que ele fez? Eu expliquei, ó, a gente fez a amostragem, com base no seu inventário, não está batendo o Não que a gente fez bateu. aqui. Caso que você me disse que não teve furto, a gente está fazendo a amostragem do seu inventário e está diferente. Então a gente ficou naquela situação E complicada, aí? porque ele, pô, fiz inventário, contratei meus funcionários para fazer isso. E já tá E diferente. já tá diferente, assim, e muito curioso. No dia seguinte que eu voltei, mandei uma relação de documentos para ele, pediu a desistência do justiça porque ele não conseguia identificar o que ele tinha de prejuízo efetivo. Caramba. Ele preferiu desistir do sinistro. Desistir do sinistro. Então, assim, é muito complicado Nossa, às vezes, as situações são muito particulares. loucura, né? loucura. Muito particulares. O cara Tem. sabe que teve, mas não conseguiu comprovar o que aconteceu ali dentro. Nossa, muito, muito diferente, né? Então, a gente pediu. É. A culpa foi nossa. Não, mas eu acho que é interessante, porque assim, quando o segurado contrata o seguro, ele acha que qualquer coisa Uhum. vai estar ali, né? Não vai ter que comprovar Que vai ser determinadas fácil coisas, né? na hora. Mas não, tem muito mais do segurado num processo do que só da seguradora. Porque pensa assim, ele sofreu um prejuízo. Aqui que a gente vai lá, vai constatar esse prejuízo que ele está dizendo para nós. Claro. E a gente precisa de elementos que comprovem esse prejuízo que ele teve. Então, como que a gente vai comprovar esse prejuízo que ele teve? É um controle de estoque, são notas fiscais de aquisição desses bens ou dessas mercadorias. E é com isso que a gente vai conseguir avaliar e apurar o prejuízo efetivo dele. Então, se acontece isso dele não conseguir comprovar alguma coisa, a gente não tem como voltar aqui e vou chegar, ó, a gente vai pagar do mesmo jeito. Por quê? A gente tem auditoria, a gente é regulado. Claro. Então, tudo que eu faço num sinistro, eu tenho que sempre pensar no que a gente tem Por trás. por trás. Então, não dá simplesmente para mim poder pagar no Não é não sinistro. quero, Não né? é não quero. Não, hoje não tô querendo. Não tem nem hoje como, não tem não nem tô num como. bom dia. Hoje não vai rolar. Não, e não tem nem como você Hoje eu fazer cheguei isso. aqui para negar todos os sinistros. Não É vai, isso? não vai subir ninguém. Pior se você negar hoje, se você Não negar vai dar qualquer nada. sinistro hoje, o segurado vai lá, ele vai entrar com ação judicial, a gente pagar o exemplo, R$ 1 milhão, a gente vai pagar R$ 5 milhões porque teve toda a correção monetária de uma ação judicial. Perfeito. E é desgastante para a companhia. Então não faz sentido a companhia negar por negar um sinistro. É isso. Porque acho que é quase um mito, né? Eles Ou não querem recusar. me pagar, eles não querem fazer não isso. Não é. Não é, tem um entendimento nisso. Pô, eu Isso. preciso disto para você me dar isto. Exato. É uma via de mão dupla, né? Não, Perfeito. na verdade. Mais um sinistro curioso para vocês, assim, não curioso, mas é um sinistro que dá um certo trabalho é quando um navio afunda. É Claro, verdade. você trabalho, gente. E como é que averigua isso aqui? Você pega o seu O snorkel, inspetor vai lá? pega o snorkel, Como é que De faz a fato, vistoria? mergulha ali, tem um navio. Como é que faz a vistoria? Não, assim, E aí? não, na verdade, assim, é feita uma comunicação a toda a marinha de onde acontece mais próxima do mar, e essa comunicação vem ter lá para todo o mercado. Com isso, vai ter salvamento, vai ter barcos Óbvio. que vão fazer Vão ter salvamento, outras evidências, helicópteros vão salvar. Então você tem muita evidência. Então a vistoria acaba sendo essas evidências que você tem. E ali você vai muito Mesmo se for no Triângulo da Bermuda. É, Porque e lá, nem sabe se quem for fazer vistoria vai chegar também, né? exatamente. A gente fica Nossa, na que dúvida. medo. Mas o Triângulo das Bermudas parece que ele é a fusão de várias vias marinhas, eu esqueci o nome, que por isso Correntes que marítimas que cada aí se Vai. perde. né? Por isso que quando cai um avião, alguma coisa lá, ele vai encontrar ou não encontra É. em lugar algum. Exatamente. Adriano, e fraude? Fraude. Fraude. Conta pra gente casos de fraude. Fraude é difícil. Porque tem muito também, né? Tem. Fraude é complicado. Muitas vezes a fraude é quando
ali, a pessoa que detém essa pólice de seguro, ela está intencionada em obter esse lucro sem que haja um dano real para ela. Então a gente vai muito do sinistro em si, de como está sendo feita essa comunicação, de como que ele está se comportando durante o processo. E assim, entendam, não é que a gente está ali para falar que é fraude, não, mas Fazer um CSI, existe. então, né? Tem uma análise ali Tem uma análise, comportamental da pessoa. todo analista, todo regulador, ele consegue assim seguir com o sinistro e quando tem algo diferente do tradicional, começa acender algumas luzinhas de alerta. Pô, por que tá reclamando demais Sensor de pra aranha, gente? né? É, exatamente. Entendeu? E aí você fica muito preocupado no seguinte: a gente sabe que o contrato é a princípio da boa-fé, Claro. mas exemplos que dá para falar você vai, por exemplo, numa empresa que teve um roubo, um furto durante a noite, e aí você vai lá, vamos pegar hoje, sei lá, qualquer estabelecimento que tem TV, tem Uhum. geladeira para cervejas, essas coisas. Você entra lá, ele começa a reclamar algumas coisas que você vê que fisicamente não cabem no local. Ah, então inventando histórias ali, incluindo mais coisas. Exatamente, Tinha um avião aqui exatamente. dentro? Não? Imagina, vamos lá, você tem lá um restaurante que tem espaço para 100 mesas. Você tem 100 mesas, já tem determinado quanto é. Aí você me fala, não, a gente tinha 20 TVs de 58 polegadas. Pô, como que você vai ter 20 TVs num ambiente para 100 assentos? E ainda tinha uma banda, né? Tinha uma banda, ainda tinha o balcão que onde serve, De ouro e tem mármore. ali a cozinha. Então, o espaço, você olha muito nisso. O espaço, documentação. E quando você começa a ver que algumas coisas estão um pouco fora da ordem ali que você tratar de sinistro, você consegue ter ideia de como as Claro. coisas funcionam. Eu lembro quando eu fazia muita vistoria, fazia cotação, apuração de prejuízo, eu tinha ideia de quanto as coisas que eu apurava custavam. Então eu tinha uma ideia desse prejuízo. Deve ser muito bom ir no mercado com o Adriano nessa Aham. época. Sabe de tudo, E ele não acerta detalhe, errado. não tínhamos buscadores, hein? Caramba. Só de a gente falar buscadores, você já vê que a gente tá um pouco ali, né? Ele conhece bastante. Entendeu? Então você começa a ter esse negócio, gente. Você tem ideia de quanto custa um telefone Claro. celular, um calçado, Uma TV, ou uma mais ou TV, menos. um videogame. Uhum. Então você consegue ter ideia. E quando tem algumas coisas que não estão neste encaixe, você começa a se Uma perguntar, pô, TV de peraí, 200 mil, né? mas Alguma coisa cabia assim. ali, sabe? Assim, cabe esse. Aí você olha assim, volta, pô, 20 TVs. Eu Você brinquei, mas é começa a quase ter um essa. CSI ali, né? Você entra no estabelecimento, você olha e começa a fazer. Putz, o que me falou não faz sentido aqui. Exato. E você tá lá não é pra ser uma pessoa, vamos dizer assim, do mal. Não, você quer saber exatamente o que é justo, Uhum. o que foi perdido, para que seja feita a reposição da forma justa. Então, aí onde você vai na fraude, você pega assim e fala, puxa, alguma coisa não tá certa aqui. E você fica, às vezes, pensando, pô, será que eu tô sendo muito crítico nessa situação? Ou às vezes não. Pô, olha assim, tem alguma coisa que não tá batendo. E fraude é isso. A gente Interessante. é quando já estão com má intenção de obter lucro diante da seguradora. Isso é bem Caramba, legal. muito interessante, né? Porque Que é bem legal a fraude, não, né? Interessante o não, processo. é Que eu porque mandei um assim, bem legal. Não, não é bem legal a fraude, Não, gente. Não é. é como a É gente consegue interessante. ficar com um olhar diferenciado diante de determinadas Claro. situações, né? Então, assim, não é simples, né? É igual do Não, que a gente estava conversando ainda agora, de que é uma via de mão dupla. Então, sim, se aconteceu alguma coisa, você vai ter como comprovar para que o que foi estabelecido seja efetivado, né? Então, eu fico pensando, como tem gente que gosta de se dar bem em cima do outro, né? E né? isso é diversas situações. Acontece muita fraude na hora Em que todo tá. local. Até na contratação do próprio seguro, É né? isso, e quanto no final, assim, né? Eu lembro que já vi gente comentando que no alto tinha lugares que o pessoal sabia que ia acontecer o acidente que daria perda total no carro. Nossa. Determinadas curvas, né? Teve uma pedreira que apareceu há muitos anos atrás. Carros que foram jogados lá. Que do nada, não sei. Acabou a água, baixou a água A e água baixou. vários carros ali. É. Meu Deus! Então, assim, como é surreal a tendência do ser humano de querer se dar bem, Por né? isso que a gente no Sinistro, a gente sempre busca documentos que suportem essa reclamação, esse prejuízo. Perfeito. Então, por isso que a gente precisa muito do corretor para explicar para o segurado
que a gente precisa dessa documentação, porque para que ele possa receber esse prejuízo que está reclamando por nós, ele precisa apresentar essa determinada documentação. Então, Não ele... somos só chatos, né? Temos um Não, motivo para temos isso, um né? motivo para isso, Porque sempre, exatamente. esse sinistro é muito chato, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Mas não, cara, tem um Porque se motivo. começa a Eu ter... quero te pagar, eu se quero. Mas me porventura... ajuda a te Se pagar. porventura a gente não identificar fraude nessas situações, eu acabo prejudicando toda a Claro. cadeia do seguro. E não dá pra gente, assim, ficar... E tem aquele mito, né? De Ah, nada. é seguradora. É. A seguradora tem Seguradora dinheiro. não gosta de pagar. Não é isso, gente. Não é isso. A gente Não é gosta de isso. cumprir acordos. Exato. O nosso acordo com ele é isso. Mas me mostre A, B e C, estamos todos certinhos. Exatamente. Esse é o nosso principal objetivo. É trazer de volta a forma que estava o prejuízo que o segurado teve. Muito bom. Tá. Do bem. E Adriano, em média, assim, não sei se você vai saber Uhum. dizer pra Sabe gente, tudo, 24 anos Quanto- de história. quantos casos de sinistro, em média, a CAD paga anualmente? Existe alguma... Quantidade de É. sinistro? Não volume financeiro. Não sei, mas tô aqui pensando. É muita coisa? Mais de 5 ou mais de 1 milhão? Ó, te dei dois extremos. Nossa, é muito extremo. Assim. Não, dá em Quantos torno de uma casos média acontecem? de 10, 15 mil sinistros ano. Muita Nossa, coisa, hein? muita coisa, né? Então fazer minha matemática aqui, 365 dias do ano, sobre 3, sobre 4. Mas pense que isso é só a indenização, fora todos os outros que estão no processo de análise. Caramba, Você, rapidinho, 15 mil por ano, dá tanto. Não, pô, os caras estão sossegados lá, né? Eles trabalham um pouco. Um pouquinho mais de 1.000 por Por mês. mês, tem 8. Tem 4 pessoas pra isso, mas Tá fácil, não, mas você tem que entender que existe todo um processo, né? Todo dia entra sinistro e todo dia sai sinistro, mas nem todos entram e saem na mesma velocidade. tá bom. Então a gente tem muito processo de RC profissional que tem muitas demandas judiciais e temos que aguardar o deslinde do processo judicial. Perfeito. Então, esses processos Temos duram o que fazer. O 8. juiz determina. Isso, tem que aguardar os movimentos judiciais, perícias, instâncias, recursos, embargos. Então, esse processo tem um processo que eu tenho um processo de 12, 13 anos. Ainda ativo. Ainda ativo. Caraca, você já foi lá falar com o juiz? Não, Só? ainda não foi A necessário. seguradora nunca é chamada. Não, quando é chamada, a gente tem os nossos parceiros escritórios, né, Perfeito. que fazem todo o processo É. de defesa da companhia, né? Uhum. Então a gente. Faz um pouquinho mais de sentido, né? É, E aí, você tá falando aí de 13 anos. Imagina, tudo isso é custeado pela seguradora. sim, o processo, as despesas que existem no sinistro são custeadas por nós. Imagina se esse médico ou esse profissional, né, de RC profissional, esse Isso, caso. é. Imagina se todo esse tempo ele tivesse que estar pagando para se Nossa, proteger, bem né? verdade. É. Estaria lascado. Não é Caraca. 13 anos ali cumprindo com obrigações ali. Por Com isso que é mais certeza pagou importante. mais. Com certeza pagaria muito Importante mais do que o nesse- seguro que ele contratou. Então, exatamente, porque vai ter Contrato a custo de seguro de defesa, vai ter o profissional na escritório CAD, que vai estar Você vai ficar defendendo ele. coberto. É. Então, assim, os 15 mil aí, mais ou menos, que eu falei pra você, não quer dizer que entra 15 mil no Não, ano, claro, 15 mil claro. no ano, mas assim, eu tenho uma perícia Grandezas. muito maior de sinistros que estão Pra caramba. aguardando esses movimentos. 15 mil ou 10 mil é muita coisa. Não, e a gente está falando de coisas que a CAD assume compromisso e tá lá, Tá ali, né? E honrando. Sim, honra- exato. A palavra é essa. Honrando. Honra Honrando o compromisso contrato. que foi ali estabelecido. Exatamente. Então, quando se você achar aí, corretor, que as seguradoras não pagam, a CAD não paga sinistro, a Adriano tá aqui para comprovar para você Não, que a gente paga sinistro paga se sinistro. precisar. Honra. a gente paga sinistro. Sim, é importante. A gente tem que pagar sinistro. É para isso que Agora Que a eu fico apólice foi pensando aqui, a gente tá falando de tudo isso. Estamos falando também. Caiu um hamster ali. faz parte. Ele pensa, ó, sinistro do hamster. É. A gente cobre. A gente ficou muito bom nesse episódio. Quer rir, corretor? Continua com a gente. Também perdi, tô brincando. Quando a gente fala de tecnologia e inovação, para onde que você acha que o sinistro tem para crescer? Porque a gente sabe que a CAD chegou Sim. junto com a Argo e veio também um baita pool de tecnologia Sim. ali. O que você, como coordenador na área, imagina aonde a gente pode crescer? Qual que seria Boa. sua visão Não. para esse A cara? gente já aqui? tem algumas APIs funcionando, né, que integram com nossos prestadores e corretores. Então a gente já Eu tem. não puxo esse tema antes que você fale, tá bom? É ele que tá falando. É. não sou Olha, ele eu. perguntou primeiro.
Ele É de adora. mãe, é de mãe. Aí ele comentou. Ele Ele comentou. adora. Eu só quero deixar Mas a claro gente para as ama pessoas. tecnologia, Fê. A gente ama Exato, tá vendo? tecnologia. Além das APIs, esquece a API por Não, enquanto. Pode ainda falar não, da Não, né? então volta a API. Mas eu acho que Fiquei sim, tem muita nervoso. coisa que a gente pode crescer, por exemplo, em criar algo para que a gente possa ter uma indenização e uma análise de documento mais rápida, uma Uau. inteligência. Sim. Obviamente, estabelecendo alguns padrões que eu acho que é Claro. necessário. Obviamente não dá pra fazer um inteligência artificial num navio que afundou, né? Mas dá Mas pra daria pra fazer fazer na num prevenção. bike. Num bike, por exemplo, dá pra fazer. A gente consegue estabelecer alguns Análise de parâmetros, documento rápido. sobe os documentos Achei que é um necessários. hamster aqui de novo. Deve ser mais um hamster. Deve ser um. É, sabe aquela balada de a fraude hamster? do hamster aqui. Tá vendo? E aí, o que acontece? Alguns documentos, a gente estabeleceria alguns padrões de documentos, quais necessários apresentar, processo de Uhum. bike, por exemplo, de equipamento cinematográfico, e essa inteligência faria essa leitura. E estando enquadrado, a gente poderia ter uma liberação automática de indenização. Que legal. O segurado só forneceria as Olha que informações, os bacana dados. isso. Indenização automática. Seria quase pagar um seguro. É. Em poucas horas. Exato. Nossa, hein? Gostei da sua visão, hein? Ó, já vai desenho, hein? Já desenha logo isso aí. Corte. Vambora. A CAD paga seguro em 4 horas. Ó, Mas, Adriano na foto. Pá. pá, funcionário do mês. Não, mas é bem legal, né? Porque a gente consegue ver que o que a gente falou um pouco mais no começo. São 10 dias para se pagar num processo nosso. E com bike, um produto que a gente já conhece, já sabe, com inteligência por trás, a gente consegue até fazer uma indenização automática. Meu, isso é muito bom. é o futuro, É né? o futuro. O futuro já começou. Tá vendo? O Sinistro também tem ideias boas. Claro que Aí, sim. ó. É o distangibiliza. Então, tá vendo? Adriana, a gente chegou agora naquela hora que todo mundo ama quando vem sentar aqui. É a hora do Bate bola. bate-bola. Com Mariana. Sinistro. Sinistro. Bom, a primeira palavra do dia é já para quebrar total, assim. Rafael Fragnan. CEO da CAD. Oh, saiu bem, Passou. saiu bem. Mariano. O que é CEO? Chief Operation Officer. Que Ah, isso? agora em português. Como que é em Diretor de português? operações. Diretor de operações. Muito bom para ajudar. Seguro de vida. Seguro de vida, proteção para a família. Ih, Ah, e a Cade está pronto também, hein? Sim, O time de sinistro também já está pronto? sempre. Ah, mais uma palavra: inovação. Inovação? Sinistros pagos, como eu falei, por meio de inteligência artificial. Que Maravilhoso. isso, hein? Treinado, hein? Tá treinadinho, né? Treinado, hein? Parece que tá só 24 anos de ramo. Só isso. Mais uma palavra pra gente terminar. E a palavra é seu time. A palavra é sinistro. A palavra é sinistro? Vai ser mais difícil, hein? Mas essa é a ideia. Pode ser Exato. mais de uma palavra, não se preocupe. Pode ser. Pode. Então, Tipo uma O que redação que do vem na Enem. sua cabeça, assim, quando a gente fala sinistro? sinistro, acho que é. Eu vou me estender pelo jeito, hein? Fica à vontade. Só chegar a Sinistro, redação do Enem, tá a bom. gente pode. A gente tem que pensar que. Não podemos pensar que o comigo não acontece. E assim terminamos. Mais uma questão. Nossa! Mas é muito real, né? É, Muito é, legal. Vai acontecer, né? eu falo isso porque, assim, muitas vezes, assim, no nosso dia a dia, eu vejo, e assim, que você trabalha com sinistro, você começa a olhar, putz, meu, aquilo ali vai dar problema. Então, Se não tomar sinistro cuidado, pode vai ser dar a problema. prevenção. Prevenção. Você, Então, não, Tá dizer assim, um prevenido pouco para mais. que, né? Isso. Não aconteça. Você tem a prevenção, você tem ali um suporte para superar. Suporte para superar é meio estranho, mas Vambora, vamos lá, a gente vai né? A gente entender. entendeu. Para superar uma perda ou um dano. Eu gosto de dizer que toda conversa pode terminar, a gente terminando falando em seguros, né? Porque a gente tem que fazer sempre isso, promover esses ambientes Sim. onde a gente possa falar de algo que é extremamente sério, que é um momento onde a pessoa está extremamente Ansiosa, ansiosa, penetrada, com É, dúvida. emocionalmente abalada. Nossa, Sim, totalmente. exato. né? Eu tenho exemplos com meus amigos mesmo. Eu falo muito para eles, meu, você tem seguro do seu carro? Você tem seguro da sua E casa? ainda do carro é o mais conhecido. É o mais né? conhecido. Você tem seguro de vida? Aí você fala, ah, não, pô, isso aqui e tal. Eu tenho um amigo que ele. Sempre falei pra ele, meu, faz seguro da casa, isso aqui. Não, faz seguro da casa. Aí teve um tempo atrás, teve um incêndio na casa dele, na Nossa. garagem. E ainda ele deve falar assim, pô, viu, você gorou.
né? Você tem que ouvir. Não, então pelo verdade. contrário. Não, e pelo contrário, pra você ver como que é, né? Ele entendeu. Bom. Quando eu vi, fiquei pensando, meu, você já acionou seu seguro? Aí eu não lembrava que eu tinha contratado. Eu falei, então, vai acionar seu seguro. Obviamente não teve tanto prejuízo e tal, mas Que foi bom, um né? dano. O seguro é Mas isso, seguro né? pode Sim. ser mais leve. Eu vou sempre insistir nessa tecla, que eu acho que é o melhor argumento que existe, problemas a gente vai passar, Sim. sinistros podem acontecer, mas eles podem Irão ser menos acontecer. piores, Acontecer. Problemas menos Exato. pior, né? Se a Mas- gente, esse Sim, termo sim. É, pode ser mais leve, sabe? Passar por ele. você vai ter um suporte meio que, vamos dizer assim, financeiro, porque às vezes, imagina só, E hoje até você tem, emocional, é porque emocional também. a gente tem humanos ali, né? E quando a É, gente fala, o time ele tem coração, ele vai ouvir. Muitas vezes a pessoa vai ficar lá, vai desabafar muitas coisas até chegar. Então, é um apoio, de certa forma, que a gente acaba dando para quem tá abrindo esse aviso via telefone, tem que ter né? muita sensibilidade Tem nessa que hora. ter, tem que ter. É. Adriano, muito obrigada Maravilhoso. por De você ter nada. participado, ter topado com a gente, estar aqui com a gente hoje. A gente teve aí um dia bem corrido, mas sempre, vamos lá, vamos lá. Então é muito Vamos fazer. legal. E assim, é muito legal para as pessoas conhecerem quem é o Adriano que cuida de sinistros aqui na CAD. Como que é a cardio com sinistros, né? Eu acho que É é isso. bacana. Muito Obrigado pelo obrigada. convite. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. E você, corretor, se gostou desse vídeo, dá um like. Se não gostou, também dá um like, porque é legal. Compartilha com todo mundo. Se gostou, compartilha. Se não gostou, compartilha também, que vai ver que vai gostar. É E isso. sigam a gente nas redes sociais e tudo mais. Isso. A gente está no mês do Garantia, então também tem muito conteúdo sobre garantia rolando lá Veja o nas nossas episódio redes da sociais. podcast. Teve um episódio com a Mariana Vale e o Fernando Gonçalves. Não percam, Então, imperdível. assistam. E por hoje é só. Tchau! Tchau, tchau. Tchau. E até o próximo.